né? O meu nome é... Uai, bom dia, meu nome é Larissa Silva Teixeira Campos e eu sou estudante de medicina veterinária. Eu vim apresentar o meu trabalho referente ao estágio 5, que eu realizei em uma clínica de reabilitação de animais. Lá eu pude acompanhar o caso de um cão que apresentava uma hemivértebra na região lombosacral. E após inúmeros tratamentos medicamentosos, o tutor optou por um tratamento menos invasivo, que aliviasse a dor do animal e promovesse um bem-estar, né? E as patologias da coluna vertebral estão cada vez mais comuns dentro da rotina da clínica veterinária. E apresenta disfunções que causam, que afetam de maneira negativa e direta a vida do tutor e dos animais, né? E a medicina veterinária integrativa tem feito sucesso com técnicas terapêuticas, né? Apesar de ser uma área nova, né, tem demonstrado inúmeros benefícios para a reabilitação de animais que foram cometidos, né, com esse tipo de afecção vertebral. A hemivértebra, ela é uma malformação vertebral assintomática que geralmente acomete raças pequenas que possuem a cauda torcida, braquicefálicos ou condrodistróficos. Ela é de origem congênita, hereditária e a sua causa é desconhecida. Durante o nascimento, o animal ele geralmente não apresenta nenhuma disfunção evidente, mas ele pode apresentar dor na palpação, né? Os sinais clínicos, eles são raros e só ocorrem em casos graves. E causado pela compressão medular, né, a instabilidade vertebral e o comprometimento da articulação da região, que leva, né, a paralisia dos membros, reações posturais incorretas, perda da propriocepção, escoliose, lordose, cifose, né? O diagnóstico, ele é feito a partir da anamnese e de exames físicos. Os exames de imagem, como a radiografia, né, servem para observar o local afetado e a angulação da vértebra. E existem exames mais específicos, né, para esse tipo de tratamento também, que é a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, só que é mais de difícil acesso, né? Na figura A, onde a seta está apontando, mostra a hemivértebra na posição lateral, né? E na figura B, mostra a hemivértebra em forma de borboleta. O tratamento convencional é conservativo e geralmente consiste no uso de analgésicos e anti-inflamatórios, né? E dependendo do caso, né, da gravidade do caso do animal, a recomendação é cirúrgica para corrigir a angulação e dar estabilidade à vértebra, né? A medicina veterinária integrativa conta com abordagens para a cura do corpo, da alma e da mente, né? E, e usa técnicas terapêuticas holísticas, naturais e a medicina tradicional chinesa, né? E conta com diversos tipos de técnicas: dietoterapia, ozonoterapia, laser terapia, terapia neural, fisioterapia, florais, reiki, homeopatia, quiropraxia, óleos essenciais, né? A acupuntura, massagem, fitoterapia. Aí, o meu trabalho, ele descreve uma patologia vertebral muito comum de se ver na clínica de pequenos animais e, além de apresentar, né, a medicina veterinária integrativa, por ser uma área nova, eu mesma nunca ouvi falar sobre durante a minha graduação, né? Eu vi o Leozão usando ozônio, assim, 2, 3 vezes no máximo, e eu me apaixonei por essa área, achei muito bacana, e eu queria que mais pessoas conhecessem, né, esse trabalho, essa área. Durante o estágio, eu pude acompanhar o caso clínico de um cão chamado Bob, da raça Dachshund, com 4 anos de idade. Ele chegou apresentando paralisia dos membros posteriores, movimentos restritos, musculatura superior bem tensa, bem dolorida,
E ele estava bem debilitado também, além de ter ferimentos nas patas traseiras, porque ele se arrastava, então ele se machucava todo. Então chegou muito feio, debilitado, muito magro. O dono colocava a ração longe para ele se arrastar para ir buscar a ração, então ele acabava se machucando mais ainda, né? Por falta de entender, né, o que estava acontecendo, de falta de aprender, de informação. E esse aqui é um raio-x, né, do Bob, que o diagnóstico foi dado através do exame clínico e do exame radiográfico, né, além da correlação à predisposição da raça. O Bob apresentava uma hemivértebra na região lombosacral entre L4 e S4 e L5, como mostra na imagem, né? No início do tratamento, foi utilizado o laser infravermelho para estimular a cicatrização do ferimento na pata e o LED azul, associado ao LED azul, em dias alternados. A sessão de ozonioterapia também era feita semanalmente, retal e local, até o final do tratamento. Ao longo do tratamento, foi realizada a laser puntura, né, no local para analgesia, de maneira quinzenal, junto com a terapia neural. A terapia neural é a procaína diluída em soro, então aplicava em pontos de acupuntura ou em pontos de dor, né, que o animal estivesse sentindo dor. E ela ajuda também no relaxamento e na modulação do impulso nervoso. E dentro da medicina tradicional chinesa, foi feito sessões de acupuntura 2 vezes por semana, associadas ou não com a eletroacupuntura e a moxa-bustão, né? Esse é o Bob fazendo uma sessão de eletroacupuntura. Eu vou colocar um videozinho aqui para mostrar o Bob no final do tratamento, tá? Ui. Esse é o Bob numa sessão de hidroterapia. O animal ele apresentou uma melhora física significativa, né, conseguindo se estabilizar em pé e realizar pequenas caminhadas, sem a intervenção cirúrgica, apenas com os tratamentos integrativos. Mas o Bob, infelizmente, ele teve uma urolitise, desenvolveu uma cistite com uma prostatite aguda e ele acabou falecendo, mas, né, não foi pelo tratamento nosso, foi por outras causas. Foi o primeiro tratamento que eu pude acompanhar completo, então eu resolvi fazer com carinho do Bob. E é isso. Eu agradeço a Deus, né, por me permitir ultrapassar todos esses obstáculos encontrados ao longo do meu processo de formação, a minha família, em especial os meus avós, né, que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando com amor incondicional, e os meus professores, né, pelas correções, os ensinamentos que me permitiram, né, apresentar um melhor desempenho ao longo do curso. Muito obrigada. Mas já? Ai, fiquei nervosa, falei muito rápido, né? Tô aqui com a mão geladinha. 8 minutos de apresentação. Bom, vamos lá. Professora, vou deixar a Natália, que é externa, o Caio, primeiro, pode ser? Ô Gui, se quiser deixar o Caio também, porque ele falou que tem compromisso às 8h50, pode ser, Caio, que o seu é antes do meu, tanto faz. Por gentileza, as damas primeiro. Tem então, além de externa, são damas, né? Então tem que ser primeiro, né? Então tá bom. Então tá bom. Então, né, um bom dia a todos novamente. Ô Guilherme, né? Até difícil chamar você de Guilherme, né? Muito obrigada pelo convite, viu? Pelo carinho para participar dessa banca. A todos aqui presentes. E Larissa, primeiramente, eu gostei muito da sua apresentação, apesar de ser
uma apresentação bem curtinha, né? Só de 8 minutos, mas ela ficou mais clara, vamos dizer assim, e mais organizada mesmo, em comparado ao texto escrito. Isso acontece com todo mundo, né, pessoal? Caio, Guilherme, muitas vezes a gente tem mais facilidade para ser sucinto, para escrever os slides e apresentar como um todo, do que escrever. Isso é natural, e a gente vai aprendendo e morre sem aprender, vamos dizer assim, né? Ao longo da vida acadêmica, enquanto médicos veterinários. Então, eu vou fazer algumas ponderações aqui, Larissa, na sua parte escrita, mas é o que o professor Guilherme falou. Se nós não gostássemos, né, de melhorar o conhecimento de vocês, fazer vocês melhores profissionais, eu poderia falar assim, não, Larissa, está tudo ótimo, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que eu for falar aqui é para acrescentar para a vida profissional de você, enquanto veterinária, enquanto pessoa. Não denigre em nada o seu trabalho, mas é uma maneira de ajudar na formação de todos nós, que é contínua, né? Não tem como. Então, a gente vai sair aqui, né? E é muito difícil fazer, né, um trabalho assim, em revisão de literatura ou relato de caso, tanto que muitos dos meus colegas não sabem fazer e pagam, né, para fazer esse tipo de trabalho. Aí fica nota 10, né, Larissa? Paga eu li fazer, depois, né? E fiquei assim, gente, mas eu escrevi tanta coisa errada, assim, como assim eu não percebi isso? Não, depois que eu tinha feito a apresentação, eu li, mas eu já tinha enviado. Eu falei, agora não tem como, né, eu voltar atrás. Mas eu sei, Ô, Larissa, mas não é só você, não. Você falou, eu percebi. Não é só você, não. Uma das dicas é, toda vez que você estiver escrevendo alguma coisa, escreva, por exemplo, na letra Arial. 10, 12, por exemplo. Aí você vai almoçar, toma um café, volta, coloca numa letra bem diferente. Sei lá, Roma, Tiny One, Roma, qualquer outro tipo. Uma letra totalmente diferente. O seu cérebro vai processar que é um outro texto por causa do padrão de letra. E você vai encontrar erros que você não encontrou no Arial, suponhamos, ou no Times mesmo. Porque quando a gente está escrevendo, os nossos erros a gente não encontra. Pode estar escrito, sei lá, casa com Z, que você não vai ver, porque seu cérebro está tão adaptado àquele texto que você não enxerga. Então, pode ficar bem tranquilo, isso aí acontece. Você falou o que eu ia falar, Larissa. Dá para ver claramente que foi você quem escreveu o texto. Dá para ver que você não pegou um Ctrl+C, Ctrl+Z de um parágrafo lindo do texto e colocou para a gente ler. Você pegou o texto com as suas palavras e transformou de maneira sucinta, dentro de uma certa simplicidade, em um texto que é seu. Então, isso tem que ser valorizado. Porque é o que você falou, eu conheço vários alunos que pagam para fazer o TCC para ele, que pegam, por exemplo, poderia pegar um parágrafo inteiro descrevendo a hemivértebra, e aí eu não teria nenhuma ponderação a ser feita. E aí você leu sobre a hemivértebra, tirou as suas conclusões e fez. Então, isso precisa ser valorizado, dá para ver claramente que o texto foi seu, que é algo autoral, que precisa valorizar. Agora, tem alguns erros, nada assim, que denigre o trabalho em si, mas erros de coesão, de coerência mesmo, de vírgula, que atrapalham a leitura. Então, a gente vai ler, tem um ponto no meio, aí entra uma frase que não linka. Aí eu fui reescrevendo todos os parágrafos para você vai ver lá, juntando um parágrafo com outro, melhorando a forma da escrita, para ver se fica um pouco mais prazeroso mesmo de ler. Fica algo menorzinho, não tem problema, mas fica algo mais sucinto, tá? E aí, Larissa, eu só queria te fazer algumas perguntas. O que você acha que é patologia, Larissa? Patologia? Quando você tem a disciplina de patologia, o que é patologia? Doenças, né? É a ciência que estuda o mecanismo de formação das doenças, não é? Então, a gente, como veterinário, tem que parar de usar afecção ou doença como sinônimo de patologia. Então, o animal tem uma doença chamada hemivértebra. Ele tem uma alteração chamada hemivértebra, ou uma afecção chamada hemivértebra. E patologia o mecanismo para a formação da hemivértebra uma disfunção genética, congênita, e por aí vai. Outra coisa, Larissa, de dica importante. Eu sei que agora um TCC é um trabalho mais simples, mas para a vida mesmo de você, qualquer figura, Larissa, que você for escrever, a gente tem que entender ela fora do texto.
Então, quando você escreve assim, cão Bob Dachshund, não, cão, 4 anos, Dachshund, peso, tantos quilos, com diagnóstico de hemivértebra lombosacra, em tratamento integrado para controle de dor, suponhamos, e de inflamação por meio da eletroacupuntura. Eu posso ver essa foto fora do seu TCC. Eu sei por que aquele tal cão está ali. E não precisa pôr o nome, viu, Larissa? A gente ama o bichinho, gosta, quer falar o nome dele, mas não deve. A gente não deve identificar o animal em nenhum trabalho. Então, você descreve ele bem. Cão, Bob, 4 quilos, 4 anos, 10 quilos, SRD. Descreve ele por completo, mas não precisa de colocar o nome, tá? Então, só basicamente isso. E tem outras ponderações que eu fiz. Eu tô com medo de demorar muito, Gui. Peraí. Vocês vão me falando aí, tá? Ah, outra coisa, Larissa. Depois você dá uma olhada no seu título. Eu achei o título bem grande. Medicina integrativa para tratamento de hemivértebra em cão. Coloca assim, tratamento integrativo de hemivértebra em cão. Eu coloquei algumas sugestões melhores lá. E um título mais enxuto. Outra coisa, Larissa, que eu fiquei tão triste quando eu li, falei assim, gente, eu vou ter que perguntar a ela se ela sabe. Quanto tempo esse animal viveu desde o início do tratamento integrativo até essa cirurgia que gerou a obstrução que levou a uma cirurgia? O Bob, eu comecei a trabalhar no centro de tratamento em janeiro desse ano. E eu tô lá até hoje. Então, ele chegou em janeiro, antes de mim, eu cheguei no final de janeiro, ele ficou lá até agora em julho. Em julho, ele estava pronto para ir embora e ele desenvolveu essa cistite, sabe? E então, teve Larissa, você não colocou quanto tempo ele ficou em tratamento? Desculpa te interromper. Você não colocou em quanto tempo? Parece que ele ficou uma semana e morreu. Aí eu falei, gente, ele morreu. Eu fiquei na dúvida, porque eu não sabia se eu poderia colocar esse prazo, porque é longo, né? Eu tô lá desde janeiro. E o estágio é só 2 meses. Aí eu fiquei na dúvida se eu colocaria que eu fiquei lá 2 meses ou eu coloco que eu tô lá desde Não tem problema. Se você colocar que ele foi tratado de janeiro a junho... Não foi um tratamento longo. Se você colocar que foi tratado de janeiro a junho, se você estava lá em janeiro ou não, a gente não precisa saber. Mas a gente precisa saber que ele teve uma qualidade de vida por 6 meses, Larissa. Olha que legal. Porque eu li e falei assim, uai, para que relatou o Bob? Se ele pegou, começou a fazer acupuntura, medicina integrativa e morreu. Não. O animal foi tratado por meio de técnicas de eletroacupuntura, hidroterapia, por um período de 6 meses. Geralmente, o prognóstico desses animais é reservado, ruim, quando tem déficit proprioceptivos, quando já tem dor crônica. E após 6 meses de tratamento, devido a um cálculo de obstrução uretral secundário a urólitos vesicais, por exemplo, ele acabou vindo a óbito. Isso valoriza seu trabalho. E outra coisa, você acha que ele ficou com essa obstrução uretral aguda e essa retenção de fezes que você falou por causa dessa hemivértebra lombosacra? Não, eu acho que ele ficou pela cistite que ele desenvolveu, por conta dos urólitos. E por que você falou não? Oi? Por que não? Porque ele parou de andar. Quando ele estava andando, ele estava em tratamento, estava normal. E aí a gente percebeu que ele estava fazendo xixi, né, pouco xixi em vários lugares. Eu percebi. E aí eu falei com ele, a gente fez um ultrassom e viu o urólito, né? E aí esse cistite foi só piorando. E ele não melhorava, entendeu? Então, ele ficou com a coluna arqueada, ele estava andando normal, ficou com a coluna arqueada e se arrastava. Então, é por conta da cistite. Quando ele chegou para você, ele chegou com incontinência, não foi? Fazendo xixi sem ver? Fazendo cocô sem ver ou não? A maioria deles chegam com incontinência. O Bob, ele não tinha incontinência, porque tem uns que você pega, você levanta assim, ele já faz aquele tanto de xixi. O Bob não, ele fazia muito xixi, mas assim, vários xixis grandes, sabe? Não era incontinência. Ele não mijava na gente, ele não fazia xixi na gente.
Ele fazia vários xixis. Os outros não, eles fazem Tá. na gente, em qualquer Eu lugar. só fiquei com medo, Larissa, de você pensar que a obstrução poderia ter ligação, porque ali é neurônio motor inferior. Então, a gente Não. vai ter uma incontinência urinária e fecal. Aconteceu que ele teve uma cistite, uma mudança de pH urinário, formou cálculo, Isso. né? E essa formação de cálculo gerou obstrução das vias urinárias, que acabou culminando na cirurgia. Ok. Última coisa, Larissa. A obstrução urinária e intestinal foi por conta da próstata, que ela estava tão grande que obstruía o canal, os dois Entendi. canais. Estava enorme a Ótimo. próstata dele. Outra coisa, Larissa, só para não tomar mais tempo dos meninos. Outra coisa, você descreveu o ultrassom todo, gastou uma página inteira. O seu relato de caso é de uma M-vértebra em Dachau. Então, você poderia só falar assim, durante o tratamento do animal, que durou 6 meses, suponhamos, né? Foi diagnosticado um quadro de cistite aguda e prostatite por meio do exame ultrassonográfico. Durante esse processo diagnóstico, o animal desenvolveu uma obstrução uretral, necessitando, então, de um tratamento cirúrgico e, infelizmente, vindo a óbito durante o transanestésico, suponhamos, ou transcirúrgico, suponhamos. Porque você colocou lá assim, fígado hipoicoico, com borda normal, próstata não sei o quê, rim não sei o quê. E aí fica uma descrição gigantesca que não faz link com o trabalho. Não tem problema seu relato de caso ficar uma página e meia. Ele ficando enxuto, bem escrito e tendo pé e cabeça certinho, não tem problema ficar pequeno, tá? Outra coisa, só para finalizar. As suas considerações ficaram bem grandes, dá 2 parágrafos grandes. Tem muita coisa lá que é discussão. Você vai colocar assim, como consideração final, o tratamento integrativo se mostra promissor no tratamento das doenças de coluna em cães, como demonstrado no presente relato e na revisão de literatura. Então, incentiva-se, de alguma forma, os médicos veterinários a buscar o tratamento da mente e do corpo por meio dessas técnicas mais atuais para melhor tratamento, sei lá, algo do tipo dos animais. Acabou. 3, 4 linhas. Porque tem muita coisa ali que dá para ver que tem até autor e que colocou na revisão, na consideração e não precisa. Aí eu também tirei lá bastante coisa para você, meio que reescrevi. Então, eu acho que se você sentar e reescrever com aquelas recomendações, a do Caio e do Guilherme, com certeza seu trabalho vai ficar menor. Está com 31 páginas, não tem problema ir para 20, mas vai ficar um trabalho mais enxuto e mais gostoso de ler. Outra coisa, tem figuras que estão bem ilegíveis. Por exemplo, aquela da vértebra. Tá, você esticou tanto que ficou tudo embaçado, não conseguia ler. Não tem problema colocá-la menor, centralizada, menorzinha, ou você achar uma outra figura que você consegue aumentar nos 2 sentidos. Porque eu realmente tentei ler e não consegui. Larissa, coisa boa a gente não fala, né, Caio e Guilherme? A gente fica nas coisas ruins, né? Fazendo o papel do advogado do diabo. Mas você falou muito bem, de maneira muito clara ao longo da apresentação. Deu para ver que você entende o tema, assim, estou sendo muito sincera. Quando você escreveu a parte de medicina integrativa, parecia outra pessoa escrevendo. Até falei assim, será que ela corrigiu a da medicina integrativa e não corrigiu a introdução? Mas é porque dá para ver que você domina mais o tema. Então, você foi lá. Acupuntura, você escreveu um parágrafo ótimo. Hidroterapia, um parágrafo ótimo. Canabinoides, ótimo. Então, o seu texto melhorou muito nessa parte da terapia integrada. Então, é só você seguir essa ideia, você vai ver que tem pouca coisa para mudar lá. Então, você pega esse mesmo raciocínio e usa nos textos à frente. E deu para ver que você é empolgada, gosta do tema, né? Você vai trabalhar com terapia integrada? Com reabilitação, fisioterapia? Ai, meu coração é partido, sabe? Eu também não sei, não. Entre o Eu que gosto é muito da partida? fazenda, mas eu não consigo deixar os cachorros e os gatos para trás, não. Vai ter que ser os dois. Eu vou ter que aprender a dividir, porque eu gosto muito dos dois. Com o tempo, seu coração vai despartir. Ele vai ter que despartir. Com o tempo, você vai na vida profissional, brincadeira à parte, tendo mais familiaridade com uma área ou outra, e aí você vai se especializando dentro dela, né? Que seja... Deu para ver que você tem brilho no olho para essa parte de reabilitação, fisioterapia. E é uma parte, né, de medicina integrada que está crescendo muito. Então, eu acho que se você for para ela, você vai ser muito feliz,
porque ajuda muito, né, esse tratamento convencional com AINES e com opioide. Não vou falar mais nada, Larissa, porque senão eu já extrapolei meu tempo. Vou deixar o Caio falar e o Guilherme. Foi mal. Um abraço, Larissa. Tá. Desculpa, Obrigada. gente. Foi mal, Caio. Nem vi o tempo passar. Fica tranquila, professora. Bom, Larissa, parabéns pela sua apresentação. Posso falar, né, Gui? Claro, deve. Larissa, parabéns pela sua apresentação. Uma apresentação que acho que a parte do trabalho escrito, a professora Natália já orientou muito bem, né? Aí todos os possíveis, as críticas construtivas, né? E realmente são construtivas. O trabalho precisa melhorar, né? Sem sombra de dúvidas. É um trabalho que precisa ser revisto, reescrito em algumas partes. O título, eu falo, né? A professora Natália citou muito bem. O título, ele tem que é a sua cereja do bolo, né? Se ele for desinteressante, ninguém vai ler, né? O título e resumo. Então são coisas que são importantes no trabalho, né? Eu achei a apresentação assim, você estava tranquila, né? Você é uma pessoa que fala muito bem, que estava tranquila, que demonstrou tempo, né? Você discorreu de uma forma muito rápida, muito superficial sobre o caso clínico que você acompanhou. Então, eu acho que você poderia ter sido mais enfática, ir mais para dentro do trabalho para que você mostrasse mais resultados, né? E aí, assim, eu vou jogar uma bomba aí, né, um balde de água fria, porque eu não sei como é que foi esse diagnóstico, mas eu acho que isso aí não é MV, em momento nenhum. Vamos lá, primeira situação. Tem a radiografia lateral para a gente confirmar que essa vértebra está em forma de cunha? Aqui no trabalho, não. A única que eu tenho é essa aqui, né? Isso é muito importante. Deixa parado aí. É muito importante, quando você for apresentar um tema final de trabalho, que você tenha todas as imagens para que você entenda junto com a sua banca o que está acontecendo, tá? Essa vértebra ela tem uma malformação? Sim. Mas se você pegar os trabalhos, padrão racial, né, e a localização, você mesmo mostrou no seu trabalho que M-vértebra, pode falar bem a verdade, eu vejo na transição de tóraco-lombar, tá? E torácica. Eu nunca vi uma M-vértebra lombar, tá? O que acontece nessa vértebra aí é o que a gente chama de sacralização, ou vértebra de transição. Então, a vértebra de transição é uma alteração genética, osteogenética, onde esse animal tem vamos pensar assim, uma fundição entre o sacro e a vértebra L7, tá? Se você pesquisar em todos os trabalhos envolvendo dushes, animais que são condrodistróficos, tá? Você vai ver que esses animais, na verdade, eu nunca vi um relato de M-vértebra em condrodistrófico. Você vai ver isso mais em braquicefálicos, né, em animais que têm tórax curto, tá? Ao contrário dos condrodistróficos, que tem tórax profundo, né? Então, para mim, tá? Eu posso estar muito enganado, eu precisaria de ver a vértebra, a radiografia lateral desse animal aí, para me confirmar que essa vértebra tem forma de cunha, né, que caracteriza uma hemivértebra. Mas, para mim, excluir essa sacralização de L7. Tá? E aí, o nome da alteração vertebral é vértebra de transição com sacralização de L7. Isso é o que é mais comum de acontecer nesse padrão racial aí. Então, assim, não sei, né, se esse diagnóstico realmente, não que alteraria nada do seu tratamento, eu acho que o seu tratamento é correto, né, a parte de terapia é a mesma, mas eu acho que a denominação do seu trabalho não seria MVR. Claro que para me confirmar eu precisaria da lateral. E eu acho que só a ventrodorsal aqui, tá,
ela é uma radiografia muito subjetiva. E eu trabalho com radiografia todos os dias. Eu falo assim, radiografia a gente nunca usa uma apresentação só. Nunca, nunca. Não existe radiografia em uma única apresentação. Então, a radiografia, principalmente no trabalho de conclusão de curso, você tem que mostrar as duas apresentações, tá? Para que você tire a dúvida da banca. Porque aqui ficou uma dúvida. Eu sei que eu tenho. Aqui eu estou vendo uma sacralização, mas você pode estar certo, você pode estar realmente, olha, tem uma vértebra em forma de cunha, mas na lateral que aparece. Mas eu não estou vendo a lateral. Igual essa aqui, né? Ó, igual essa. Aí mostra essa radiografia. Isso. Aí onde que está essa vértebra em cunha aí? Essa na seta vermelha. Mas em qual segmento de coluna? Ai, não sei. As costelas aí. Nas costelas. Eu não sei o T, T3, T4, não sei qual que é, mas é na costela, né? Nós estamos falando em segmento. Então, nós temos segmentos de coluna cervical, torácico, lombar e sacral. Beleza? E coxígeo. Então, esse segmento é o segmento torácico. Né? Então, você tem uma M-vértebra no segmento torácico. Volta no que eu falei. O mais comum de acontecer é nas vértebras torácicas e na transição tóraco-lombar, entre T13, L1 para L2. Né? E, Larissa, você que quer trabalhar com essa área, é muito importante você entender essa anatomia. Porque para que você trabalhe numa área de acupuntura, de medicina integrativa, você tem que entender qual padrão de sinal clínico vai aparecer para julgar, para poder mensurar em qual localidade da coluna vertebral essa lesão possa estar acontecendo. Tá? Então, assim, é muito importante que você aprenda isso, porque isso é muito sério, né? Você não pode se formar e falar, olha, eu acho que eu vou pedir um raio-x de lombar, né? Eu acho que vou pedir um raio-x de cervical. A sintomatologia neurológica, ela te direciona para qual segmento de coluna, né? Por isso que tem as classificações e os segmentos de coluna, né? As posições de Swift-Sherrington, paresia flácida, paresia rígida, paraparesia, tetraplegia, né? Tetraparesia. Então, isso, para quem vai trabalhar com medicina integrativa, é primordial, tá? Para que você consiga trabalhar e entender essa sintomatologia clínica. Realmente, a professora Natália já chamou atenção para isso, ficou assim, um caso muito confuso, porque do nada ele tinha uma M-vértebra, que para mim não é M-vértebra, é sacralização, né? E aí, do nada, o cachorro morreu, aí morreu de cistite. Eu falei, gente, mas cistite não mata ninguém, né? Agora, se for um processo obstrutivo, que levar a uma hidronefrose, e esse animal desenvolveu uma azotemia pós-renal obstrutiva, aí esse animal pode vir a óbito. Mas é muito importante que você explique isso. Olha, esse animal estava sendo acompanhado na fisiatria, por tantos dias, ele desenvolveu uma alteração nefrourológica, foi encaminhado para cirurgia e morreu no transanestésico. Beleza, pronto, a gente compreenderia melhor o que você estava querendo dizer. E aí depois você falou um negócio de próstata, que a próstata estava aumentada e aí não passava urina, aí ficou mais confuso ainda. Então, assim, eu fiquei mais perdido ainda, porque realmente ficou bem complicado, né? E ainda vou puxar um gancho, Larissa. M-vértebra, ela causa, no seu caso aí o animal não andava, né? Ele estava com paraplegia, certo? Isso. Paraplegia, não era tetraplegia, não é isso? Não, paralisia dos membros posteriores, só as de trás, as da frente estava normal. Só o membro posterior. A M-vértebra ou a vértebra de transição, ela causa paraplegia nesses pacientes? Não, é a compressão medular, né, a instabilidade vertebral e o desgaste, né, da articulação ali entre as vértebras, no local da lesão, né, da vértebra afetada. Então, vamos puxar mais um ponto de orelha aí na anatomia. A medula espinhal, ela vai até qual ponto da lombar? Ai, Caio. Em todo, não? Por dentro?
Porque senão você imagina quando você for fazer uma epidural, que você pega entre L7 e S1, você coloca a agulha na epidural, você causaria uma lesão na medula, né? Então ali é só caudequina, tá? É só ramificação da medula espinhal. Então não tem como ter compressão nesse ponto aí que você explainou. Então esse paciente aí, ele tinha provavelmente, estou chutando, tá? Ele tinha um ponto de compressão medular em outra região da coluna. Porque como ele estava com paraplegia, e essa região não tem medula espinhal para ser comprimida, né? Esse animal aí, ele tem uma outra lesão que causou essa paraplegia, entre L2, L3, L4, L5, talvez, né? Mas a partir de L6, a medula já começa a afinar, e L7 ela já está como caudequina, né? E aí não tem como ter compressão ali, tá? Isso é muito importante, essa anatomia, tá vendo? Porque ela que mostra todas essas situações. Então, eu até circulei aqui, para mim, pelo padrão racial, pelo sinal clínico, esse animal tinha uma discopatia, né? Esse disco extrusou em algum lugar da coluna ali, para frente, para cima, tá? E ele ficou paraplégico aí por um tempo, né? Até vocês conseguirem recuperar. Mas vértebra de transição, ela não causa paraplegia. Hemivértebra, ela não causa paraplegia, principalmente se for uma hemivértebra nessa região aí, tá? Agora, a hemivértebra com subluxação ou luxação vertebral, aí sim, né? A vértebra em forma de cunha e a vértebra faz assim uma na outra, ó. E aí sim a medula tem um desvio e aí causa compressão, tá? Porque senão todos os bulldogs franceses do mundo eram para ser tetraplégicos ou paraplégicos, né? Porque 90% dos bulldogs têm hemivértebras, né? E nem por isso eles param de andar ou têm alguma alteração. Tá? Então é importante você rever esse conceito anatômico aí que está bem fora do padrão, tá? Bom, o restante eu acho que a professora Natália já abordou bem, não vou me delongar muito, tá? Mas eu acho que precisa rever bastante esse caso clínico, o trabalho escrito, né, para que você consiga, né, entender melhor esse caso que você apresentou, tá? E aí você compreender melhor qual é o real diagnóstico desse paciente aí, tá bom? Obrigado, tá, Larissa, pela apresentação. Caio. Beleza. Eu não vou fazer, eu acho que o professora Natália e o professor Caio foram aí, cirúrgicos, né, nos pontos. Isso aí tá, o professor Caio falou, né, tá bem claro. E aí, Larissa, trabalho de TCC, né, deve ser um trabalho completo de curso. E a gente deve ter um conhecimento holístico sobre todo o processo, não apenas sobre aquilo que a gente está apresentando. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, você vem aqui apresentar sobre uma alteração ortopédica / neurológica de um animal, você tem que vir bem estudado em relação à anatomia, fisiologia, em relação à ortopedia, em relação à neurologia. Porque você vai ser perguntado quanto isso. E isso faz toda a diferença. E faria toda a diferença, provavelmente, também no caso desse animal, né? No caso desse animal. Toda a diferença. Esse animal, o tratamento, né? Pensando de forma regressiva, antes do tratamento vem o prognóstico. Antes do prognóstico vem o diagnóstico. E o diagnóstico feito, ele foi incorreto. 100% de certeza, 100% de certeza. Ele foi incorreto. O tratamento ali, né? Ele meio que bateu, né? Porque é algo amplo, é algo bem... não sei se seria a palavra genérico, seria o mais correto, mas possivelmente se o diagnóstico fosse feito de forma mais assertiva, né? A evolução desse animal seria outra e o fim do caso seria outro. E aí outro comentário também. A gente deve trazer, independente de quando foi feito, a gente deve trazer a verdade, né? De forma completa. Se você estava com essa dúvida, você poderia ter me perguntado, igual muitos alunos perguntam, né? Às vezes a gente viu um caso que aconteceu ano passado, mas a gente está acompanhando, faz parte do agora também, né? Então não tem problema nenhum.
O importante é trazer o caso completo, porque realmente, igual a Natália falou, ficou bem estranho, assim, a temporalidade, né, que a gente sempre gosta, ela, aquele tempo, isso, a cronologia, né, dos eventos é muito importante quando a gente está relatando um caso, no exame clínico, quando a gente está relatando um caso. E a cronologia aí, ela ficou vaga demais, né, ficou bem estranho, assim, que gerou um desconforto, assim, parecendo, putz, não deu certo. Na verdade, deu por certo tempo, né? Deu por certo tempo. Então, muita atenção quanto a isso. Enfim, mas eu vou... Esse semestre eu não vou... Não, só algumas dicas, né? Só alguns comentários, mas a avaliação mesmo vai ser dos avaliadores. Esse semestre eu não vou avaliar vocês. Ok? Beleza? Larissa, obrigado. Caio, professora Natália, valeu demais. Desculpa aí novamente o atraso. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Larissa? Obrigada, Guilherme, Obrigada. Caio. Nada, que isso. Obrigado, Eu que professora Natália. agradeço. Obrigado, Larissa. Espero contar Obrigada. com vocês em breve. Em breve vou lançar um formulário aí para pegar a disponibilidade de vocês. A gente vai ter umas, sei lá, eu estou até com medo de quantas vagas. Muitas, né? Bastante. A gente Beleza. vai conversando, Guilherme. Beleza. Larissa, anota assim que os professores me enviarem o formulário, vai estar lá vou postar lá no portal para você. Beleza? Eu não tenho, o meu não é pelo portal, o meu TCE foi à mão. Eu acho que você vai ter que me Ah, tá. mandar por Então e-mail. eu vou enviar para o acadêmico, então, e aí ele Isso, vai abrir para eu adicionar. tá bom. Ok? Obrigada. Beleza. Valeu, Obrigado, gente. pessoal. Um Bom dia abraço. a Tchau, tchau. todos. Boa Bye, semana. tchau. Até mais.